Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. A todos os pais, parabéns por esse dia tão maravilhoso, tão marcante, inesquecível na vida de qualquer pai. Você que é um pai presente, um pai que entesoura para o seu filho, parabéns. Um pai que ensina a amar a Deus, a servir ao Senhor, parabéns. Um pai exemplar, um bom pai, que Deus continue te abençoando, te dando muita força para você cumprir essa função tão árdua, mas também tão marcante na vida de um ser humano. Todos acharam? Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Obrigado, Saulo, meu amigo, meu filho, Deus te abençoe. A figura do pai terreno, ele representa, ele tipifica o nosso Pai Celestial. Deus permitiu, Deus realizou esse ato para que nós pudéssemos ter essa verdadeira imagem de um bom pai. Nós teremos de verdade e seremos bons filhos. E Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Ele realizou essa construção belíssima que é do ser humano. Deus prepara a terra para o homem habitar, e no sexto dia, Deus elabora essa criação, e o mundo, ou a terra, só foi realizado, feito por causa de um homem. E ele inicia dizendo que o homem, ele ia fazer segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então a criação é de Deus, ela é tão perfeita, que o homem foi feito do pó da terra, mas existe nesse ser humano de 21, alguns colocam 25 elementos essenciais, importantes, fundamentais para a sobrevivência do ser humano. E Deus, sabendo que o homem seria do pó da terra, Deus, ele faz todas as coisas para que o homem pudesse sobreviver. As ervas, as frutas, os vegetais e também as proteínas. E ele faz essa arquitetura se tornar uma realidade, formando esse homem. E quando Deus, ele cria, ele já cria o homem e a mulher. Ele já faz um homem e a mulher de uma vez só. Por isso que a Eva, ela não foi formada do pó da terra. Ela foi retirada da costela de Adão, porque já estava em Adão a vida de Eva. No versículo 27 que nós lemos, quando Deus criou homem e criou mulher, os criou. E no 26, ele idealiza que iria fazer o homem e a mulher. E no capítulo 2, no versículo 7, isso se torna agora real
e verdadeiro. Deus forma o homem do pó da terra, que nós falamos que são esses elementos químicos que você aprende na química, né? E nos estudos aí da anatomia, você na biologia, você aprende o corpo do ser humano, que é fantástico. Na medicina, que ainda o homem, por mais que a ciência se multiplicou, como o profeta Daniel deixou escrito, o homem ainda é um mistério na sua totalidade, como espírito e como alma. Nenhum aparelho consegue detectar, consegue captar aonde está o espírito, aonde está a alma. Consegue ver os órgãos, mas não consegue ver o que Deus soprou sobre Adão, e de Adão está até hoje o ser humano se multiplicando. Então, o primeiro ponto é esse Deus maravilhoso que te criou. E quando Deus cria Adão e cria Eva, né, ou forma Eva, Ele toca em Adão. E as demais criação Deus fez. Por isso que o homem é imagem e semelhança do Senhor. Trouxe a característica, Ele trouxe a capacidade de um homem raciocinar, do homem pensar, do homem decidir. É diferente dos animais. E nós não podemos chegar a dizer que os animais, eles são irracionais e nós somos animais racionais. Não, nós não somos animais. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. A escola aí, através da ciência, matéria, possa ter te ensinado isso. Você não é um animal racional. Você é imagem e semelhança do Senhor. A capacidade de você decidir as coisas, de você falar não. Deus colocou isso no ser humano, ao ponto que no versículo 26, Ele te dá autoridade. Então a primeira coisa, Deus te criou. Então você tem que se alegrar na criação que Deus fez na sua vida. Existe o DNA de Deus, ou toque de Deus, na sua vida e na minha vida. Por isso nós somos perfeitos. E por isso que o pecado quer deformar essa perfeição da criação de Deus. Pois os médicos ficam surpresos, né, com aquilo que foi feito. Perguntaram um dia o doutor Enéas se ele acreditava em Deus, e ele chegou e deu uma aula, porque estava numa plateia de jovem, e talvez eles pensaram, por ele ser um doutor na área da medicina, que ele ia falar que ele era um ateu. E ele chegou e falou assim: não, eu acredito em Deus. Eu sei que existe um Deus elevado, um Senhor supremo, porque não dá para explicar tudo que Deus criou. É difícil de você explicar. Tudo que Deus, Ele realizou, é complicado. Então, como eu vou falar que eu não acredito nesse Deus? Então, ele acreditava nesse Deus. Ele sabia que tinha um arquiteto fazendo todas essas coisas. Então, tudo que Deus criou, não é fácil você explicar sobre moléculas, não é fácil você explicar sobre, né, o comportamento do ser humano, sobre, sabe, o que o ser humano tem, os órgãos que foram criados no ser humano. Tudo é fundamental, um depende do outro. Por isso que o apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, ele traz um paralelo na vida espiritual, mostrando os órgãos, mostrando os membros de um corpo, como é fundamental, como é importante nós termos comunhão um com o outro, porque o corpo vai ficar saudável, vai ficar sadio. O corpo vai ficar bem ajustado quando você, como membro, tem comunhão. Quando através dessa comunhão é você ajudar o seu irmão, é você estender as mãos, é você compreender, sabe, a dificuldade dele, sabe, a sua necessidade, você saber que ele é complicado, como você também é complicado, e um vai ajudando o outro, e um vai, né, somando com o outro, e o corpo fica bem ajustado. E por isso que nós não entendemos, somos diferentes, mas o que nos une é maior do que toda a nossa diferença. Somos complicados, mas o sangue do Senhor nos aperfeiçoa e nos faz tornar uma igreja poderosa, um corpo poderoso. E Deus faz isso com Adão. Deus toca em Adão. As suas mãos tocaram em Adão, formaram Adão. Então por isso que você tem motivo nesta manhã de louvar a Deus por filho que você é,
Talvez você não possa ter um pai biológico, como eu não tenho, mas eu tenho um Deus que cuida de mim na minha toda a existência. Tudo que eu sou até hoje foi Deus, o meu Pai Celestial, que me abençoou com toda a sorte de bênção, tanto ela material e hoje espiritual. Então eu tenho motivo nesta manhã de louvar a Deus, de engrandecer ao Senhor, de adorar Ele, porque Ele é o meu Criador. Eu tenho um Criador, eu tenho um Senhor que me fez conforme a sua imagem e a sua semelhança, e Ele me dá autoridade, Ele me dá poder, no versículo 28, e Deus o abençoou, ele disse: sede fecundos e multiplicai. Isso aí é uma questão genética, e ele também dá uma aula sobre a espécie humana. 2 homens e 2 mulheres morando junto, acaba a fecundação, acaba a existência humana. Isso não é questão espiritual, isso é questão genética, isso é questão da ciência. Isso é questão, sabe, da multiplicação da espécie. Homem e mulher multiplica a espécie, faz a população crescer. Homem com homem, extinta e acaba com a genética, com a multiplicação da espécie. Mulher com mulher, não tem como chegar e crescer a população. Então Deus é tão perfeito que Ele fala, né? Deus abençoou e diz: ser fecundo e multiplicar e encher a terra. Quem enche a terra é o homem. Quem traz a vida à terra é a mulher. Sem a mulher não tem vida. Sem o homem não tem a multiplicação, não tem espécie. Por isso que Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. Nós estamos vivendo uma geração que estão tentando colocar na nossa cabeça de nós aceitarmos isso. A ciência não aceita, a Bíblia não aceita, e nós não podemos aceitar isso. Temos que saber que Deus criou os dois, macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso é procedência maligna. Não tem nada de Deus, não tem o DNA de Deus, não tem a mão de Deus, não tem um toque do Senhor. E Ele diz para você: dominai a terra. Ele te dá autoridade, Pai. Como Deus tem autoridade, Ele te dá autoridade. O Pai tem que ter autoridade, não é ser autoritário. É diferente de você ser autoritário e você ter autoridade. E você tem essa autoridade dentro da sua casa como sacerdote, como Deus tem autoridade e governa o mundo. Tudo que você vê, nada é novo, irmãos. O homem pode criar um avião, pode criar um trem-bala, mas ele não cria o ferro, ele não cria o aço. Ele não multiplica o aço, ele não multiplica o ferro, ele não faz o ouro nascer. Tudo que já existe, foi Deus que fez, foi Deus que criou. Tudo debaixo do sol, debaixo do céu, não é nada novo para nós, já está tudo escrito na Bíblia Sagrada. O mar tem o seu limite, e quando o homem, sabe, ele aterra, ou quando o homem invade, ele vai ser surpreendido. Mas não é porque Deus perdeu o controle, não. É o homem que desrespeitou a natureza. O homem que está afrontando Deus. Deus tem o controle de tudo. Quando você vê o arco da aliança, o arco do concerto, até hoje é para você lembrar que nunca mais haverá o dilúvio. Nenhum homem vai morrer através de água abundante, porque Deus fez esse pacto com Noé. E esse sinal perdura até o dia de hoje, para você entender que Deus, Ele não é menino, que Deus não é homem, que não vela pela sua palavra. Deus, Ele tem o prazer em cumprir toda a sua palavra, no conceito da terra e na visão do ser humano. Então Deus te dá nesta manhã autoridade para você governar a sua casa, para você retirar, sabe, qualquer ação maligna na sua casa, para você ensinar os seus filhos a estar de verdade adorando ao Senhor. Filho não tem negociação com o pai, ele é pai, ele é Senhor, ele tem autoridade. Amanhã você pode até ter o seu filho como o seu melhor amigo, mas hoje você tem que ser pai, ele tem que ser filho. As funções são bem diferentes. Pai ensina e filho obedece, pai entesoura e filho
filho realmente recebe essa bênção, porque Deus tem te dado autoridade. Como não adorar esse Deus que te deu autoridade? Como não amar esse Deus que te deu esta visão de domínio, de você, sabe, estar governando a sua casa, estando sobre a tua igreja, sabe, tendo ministério espiritual, recebendo os dons do Senhor, tendo fruto do Espírito. Irmãos, bendito seja esse Deus maravilhoso que tem nos dado autoridade. Se estamos fracassando, não culpemos a Deus e nem governo. Está faltando autoridade na sua casa e na sua vida para dominar a sua família e a sua casa. Então, se Deus é maravilhoso, Ele é Criador, Ele te abençoou, você é abençoado, não existe maldição sobre a sua vida. Se tentarem de amaldiçoar, você é abençoado por Deus, não tem como amaldiçoar você. Você é abençoado, e não é abençoado porque você é um eleito, é um predestinado, não. Nós somos abençoados em Deus, não sou eu não, nós somos abençoados em Deus. Deus te abençoa com toda a sorte de bênção, Ele te dá autoridade, Ele toca em você e forma você do pó, e não é da poeira, é do pó, os elementos da terra. E agora, o que Ele faz? Ele é tão maravilhoso que Ele fala com você. Por que o ser humano erra? Por que o ser humano sofre? É porque não obedece a Deus. Como não amar esse Deus que nos avisa do perigo, que nos avisa da queda, que nos avisa do laço do passarinheiro, da armadilha preparada, da arma apontada para mim e para você? Como não amar esse Deus que, sabe, antecipadamente vem e nos adverte? Como não amar esse Senhor que sempre vai nos avisar do perigo e não quer que a gente se dê mal, para Ele falar, mas eu avisei, agora eu vou punir? Não, Deus não tem prazer nisso, porque Ele já avisou. Aí Ele dá a ordem aqui a Adão, ó: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, foi uma ordem. Adão morreu porque ele comeu. Nós sofremos porque desobedecemos a Deus. Nós padecemos, irmãos, como crente, porque não obedecemos ao Senhor. Acumulamos problemas para nós porque não obedecemos a Deus. Temos dificuldade de obedecer a Deus devido à nossa genética, achando que Deus vai negociar. Deus não vai negociar, Ele já deu uma ordem. Deus já deixou escrito na Escritura Sagrada, por mais contextualizando que as pessoas estão dizendo que a Bíblia não vale para nada. Nós, Igreja de Nazaré de Anchieta, vamos amar e obedecer a Bíblia. Então, quer ser feliz? Leia a Bíblia. Quer ser bem liderado? Leia a Bíblia. Quer liderar bem? Leia a Bíblia. Quer ser uma ótima mulher, chefe do seu lar? Leia a Bíblia. Quer ser um bom pai, um bom marido? Leia a Bíblia. Quer ser um bom filho? Leia a Bíblia, mas obedeça. Nós leamos, mas não obedecemos. Temos dificuldade de obedecer. Hoje a mulher está tendo dificuldade em pedir perdão. O homem está tendo dificuldade em pedir perdão, até para os filhos. O ser humano está tendo dificuldade em pedir perdão um ao outro. Aí o que nós estamos fazendo? Estamos se achegando. Aí agora, né, o romance hoje é um morango. Não é não toque não, tá? Você vai ver que no capítulo 3 está dizendo assim, para não tocar. Ele não manda tocar não, ele fala, não coma. A ordem é essa, não coma. E nós estamos comendo. Nós estamos desobedecendo. Por que estamos morrendo de forma espiritual? Porque não estamos obedecendo ao Senhor. Como eu não vou amar esse Deus que vem e fala, não faça isso, Cláudio. Cláudio, perdoa, entende a necessidade da pessoa, entende, sabe, a limitação da pessoa, perdoa. Aí tu tem que perdoar. Deus vê o Adão
E como ele já tinha criado a mulher dentro de Adão, ele agora traz a mulher para Adão. No versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe, e disse ao homem: esta afinal é osso dos seus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Deus agora traz a mulher, não só cria dentro de Adão, mas agora ele traz para que ela se torne a sua companheira. Imagine um homem sem mulher na face da terra. Imagine a igreja sem mulher na igreja, irmãos. Imagine os homens fazendo decoração na igreja. Como não festejar um Deus que me deu uma esposa? Porque ela foi tirada de mim. Ela é osso do meu osso. Ela é carne da minha carne. Por isso que dá certinho. Tem o jeito dela, eu tenho o meu jeito, mas dá certinho. Se talvez eu casasse com outra mulher, não daria certo, tinha que ser a Raquel, porque é certinho. Era a minha costela que estava perdida aí na face da terra aí, tentando procurar, sabe, um encaixe, e me encontrou. E dá certinho, irmão, e vai ficar certinho. Não tem problema que vai separar a gente, não tem dificuldade, não tem crise financeira, não tem perturbação, não tem briga, não tem pancadaria, não tem desrespeito, não tem palavra, sabe, para ferir, não tem, sabe, altiveiro na nossa casa, certinho. E viram que estavam despidos. Isso quer dizer que Deus não nos abandone, mesmo que a gente erre. Ao versículo 21 diz aqui, que fez o Senhor Deus um vestimento de pele para Adão e para sua mulher e o vestiu. Deus nunca vai te abandonar, mesmo que você já tenha a palavra antecipada de um erro, mesmo que Deus te avisou, não faça isso, mesmo que você faça, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai desistir de você, Deus nunca vai deixar você no sofrimento eterno, Ele virá para te socorrer, Ele virá para te ajudar, porque Ele é Pai em qualquer circunstância, Ele é Pai em qualquer dificuldade, Ele é o Senhor de nossas vidas, e Deus chega e cobre a nudez, porque o que Adão e Eva fizeram não cobria a vergonha, mas Deus vem e cobre a nossa vergonha, Deus chega e veste a igreja, para que ela não fique vergonhada na face da terra. Então, se Deus não te abandona, Ele não desiste de você, Ele cuida de você, ainda que você erre, e nós vamos errar muito na igreja. Engano seu se você achar que você não vai errar, mas o importante é que você tenha um Deus que sempre vai te visitar, é um Deus que não vai desistir de você, porque Ele te criou, Ele te ama da forma que você é, e não tenta mudar por causa dos outros não, deixa Deus trabalhar na sua vida, para você ser mudado, ou ser moldado, ou ser podado pelo Senhor, como uma vara que está enxertada na videira verdadeira. Que Deus abençoe todos os pais nesta manhã. E você que não é pai, mas você tem um pai. Você que é mãe, que não é homenagem para você hoje, mas você tem um pai hoje. Que pai é esse? Um pai que te fez, um pai que te abençoou, um pai que te deu autoridade para você ser mãe, um pai que multiplicou, que fecundou o seu útero para você trazer vidas na terra. Um pai, sabe, que te deu autoridade, um domínio para você usar como ser humano. Um pai que está com você, um pai que te deu uma profissão, um pai que te deu um marido, um pai que nesta manhã te veste, se porventura você errou com o Senhor. Ele não desistiu de você, não te abandonou nesta manhã, porque Ele é um Pai eterno, Ele é um Pai para todo sempre, Ele é um Pai amoroso, um Pai longânimo, um Pai que tem um amor inconfundível, incomparável,
um pai que o amor dele não se mede, por isso que Deus amou de tal maneira o mundo, quer dizer, não tem como medir o amor de Deus, mas é um pai também correto, é um pai justo, é um pai, sabe, que quer o teu bem, é um pai que te avisa para você não errar. Mas e se eu errar, pastor? Ele vai resolver o teu problema, como ele resolveu para Adão e Eva. Que nesta manhã você continue temendo esse Pai Celestial, amando esse Pai Celestial. Não importa a nossa geração, não importa se estão, sabe, desprezando o nosso Deus, rejeitando o seu filho. O importante nesta manhã é que você reconheça o Pai que você tem, e que você fale com seu pai todos os dias, que você converse com ele, fale as suas lamentações, fale as suas necessidades, para que ele possa cuidar de você. Tenha um dia maravilhoso com o Senhor. Não deixe ninguém perturbar o seu almoço, não deixe ninguém tirar a tua paz não, a tua alegria não. A alegria do Senhor é a nossa força nessa manhã. Vitória a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, o povo de Deus. Diz: Amém.